Olá e bem-vindo ao canal. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, o segredo que descobri para superar a traição e voltar ainda mais forte. Parte 1. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Peguei minha esposa com a pé na nossa cama e o expulsei de casa. Nossa, isso é longo. Eu, 44M, e minha ex-esposa, F39, estamos casados há 11 anos, sem filhos. Éramos um casal bem acima do peso até 2 anos atrás, quando fiz um exame de sangue e descobri que eu tinha tendência a contrair diabetes, gota e hipertensão. Isso realmente me assustou e, aos poucos, nós dois começamos a ter uma vida muito saudável. Eu fui de 117 kg para 85 kg e minha esposa, vamos chamá-la de Jane, de 83 kg para 65 kg. Nos sentíamos ótimos, e nem preciso dizer, nunca desenvolvi essas doenças. Frequentávamos uma academia quase todos os dias à tarde, onde a P trabalhava como treinador. Vamos chamá-lo de Baldi. Quando minha esposa começou a ficar em forma, percebi que a maioria dos homens se virava para vê-la. Fiquei muito orgulhoso dela. Ela tem seios fartos e pernas magníficas. Claro que o Baldi não foi exceção. Percebi que o Baldi gosta de olhar o corpo das mulheres. Já o vi fazendo isso várias vezes, e ele gosta de exibir o quanto é sarado. Quando eu e a Jane éramos frequentadores assíduos da academia, percebi que ela estava gostando da atenção que recebia dos homens. Uma vez, estávamos usando os aparelhos elípticos. Na frente deles tem um aparelho de polia. O Baldi tirou a camiseta e começou a fazer crossovers. Virei para Jane com a cara de dá para acreditar nesse cara. Mas ela estava olhando fixamente para ele e umedeceu os lábios. Vi o Baldi e juro que ele estava sorrindo. Me senti arrasado. Quer dizer, eu estava ficando em forma, mas não sou tão musculoso e definido quanto ele. Quando estávamos voltando para casa, comentei sobre o Baldi se exibindo e a Jane disse: "Sério? Eu não percebi." Eu disse a ela: "Você estava encarando." Ela respondeu: "Não me lembro. Devo ter pensado em outra coisa." Dei de ombros e continuei dirigindo, mas a partir daí notei que eles estavam conversando com mais frequência na academia. Algumas semanas depois, Jane estava fazendo agachamentos na máquina Smith. De repente, o Baldi foi ajudá-la. Ele não é gentil. Ele a agarrou pela cintura e eu fiquei bravo. Ela terminou a primeira série e eu cheguei lá e disse a ele, de um jeito nada amigável: "Eu cuido disso daqui." O Baldi apenas simulou e me disse: "Sem problemas, amigo." Ele chama todo mundo de amigo, e foi embora. A Jane me conhece muito bem. Quando ouviu meu tom de raiva, disse: "Meu Deus, Op." Eu disse a ela: "Discutiremos isso em casa." O drama em casa explodiu. Ela me chamou de imaturo e ciumento. Contei a ela que percebi que ele estava tentando avançar nela. Ela disse que sabia disso, mas que jamais me trairia. Perguntei então por que ela o deixou tocá-la e ela disse que não queria ser grossa. Cerca de 1 hora depois, discutindo, concordamos em trocar de academia. Então, fomos para outro lugar para fazer exercícios, mas Jane ficou ressentida comigo nos meses seguintes, argumentando que eu não confiava nela. No 3º mês depois de mudarmos de academia, surgiu uma ótima oportunidade no meu trabalho, mas à tarde. Conversamos e eu aceitei, e tivemos que ir à academia em horários diferentes. Eu ia de manhã e a Jane à tarde. Foi aí que tudo deu errado. O ressentimento da Jane aumentou e mal nos falamos. Mando mensagens para ela contando sobre o meu dia, que sinto falta dela, memes. Mas ela raramente responde ou simplesmente sim. Ok, o mesmo aqui, hahaha. Fiquei muito preocupado e propus terapia de casal. Ela disse que eu é que precisava de terapia porque sou eu quem tem problemas de confiança. Eu concordei. Eu estava tão desesperado para consertar nosso casamento que cheguei a pensar que era tudo culpa minha. Então, no ano seguinte, 2022, fiz terapia, mas o comportamento da Jane não mudou. Não tínhamos mais intimidade, ela nunca estava no clima.
Dei uma olhada no celular dela, mas não encontrei nada fora do comum. Procurei um segundo celular no carro dela. Nada. Verifiquei o celular dela novamente para ver o histórico do mapa. Só me mostrou casa-trabalho, casa-academia, casa. Sempre que eu tentava falar com ela, ela apenas dizia que sentia que estava numa fase dos 40. Vai passar. Nunca tive nenhuma evidência de traição, então continuei trabalhando e me preocupando. Moramos em um apartamento. O segurança, um homem muito alegre chamado Sr. P, me cumprimentou. Conversamos bastante. Ele estava tocando o ombro e me disse ontem que teve que mover um sofá pesado e que hoje está com dor. Eu me compadeci e ele soltou a bomba. Talvez você possa marcar um encontro com seu massagista. Eu disse a ele. Quem? Ele disse, o cara que veio ontem massagear a senhora Jane. Levei um segundo para processar isso. Eu disse a ele, você tem um vídeo dele. Acho que ele percebeu que eu estava pálido e correu para me mostrar. Adivinha quem? Careca. Claro, ele veio algumas vezes massagear minha esposa. Tirei o dia de folga e comecei a investigar. Pedi o carro de um colega de trabalho e à tarde segui Jane. Ela estacionou o carro no shopping onde fica a academia, e lá estava Baldi esperando por ela. Eles riram e se comportaram como um casal. Beijos, abraços e eu quase chorei. Eles andaram alguns quarteirões e entraram em uma área residencial. Tentei segui-los com meu celular pronto para gravar, mas o segurança me parou e perguntou, posso ajudar? Eu apenas disse, que casal simpático, você os conhece. Ele disse que acha que eles são recém-casados, mas não pode me dizer mais nada. Liguei para Jane, mas nunca atendeu. Fui até o carro dela no shopping e me perguntei, por que aquele lugar não aparece no mapa? Ligo novamente e consigo ouvir o telefone dela dentro do carro. É por isso. Também descobri que Jane não vai à academia há 8 meses. Eu não sabia que a noite anterior foi o último dia em que dormi com Jane na mesma cama. Devolvi o carro, fui para casa e liguei para meus pais. Felizmente, meu pai atendeu e contei tudo a ele. Eu estava chorando e ele me confortou e me disse para reunir provas. Obviamente, meu casamento acabou e preciso reunir tudo o que puder enquanto ele entra em contato com um amigo dele, que é um excelente advogado de divórcio. Jane me ligou quando viu as 2 ligações perdidas. Eu disse a ela que já estava em casa e ela me disse, estou voltando da academia. Meu corpo está me matando. Sim, eu acho. Quando ela me viu, perguntou, o que aconteceu, por que você chorou? Não sei como, mas eu estava mentalmente concentrado. Sorri e disse a ela que estava gripado e por isso saí do trabalho mais cedo. Não chegue perto de mim, pode ser o vírus. Vou fazer o teste amanhã. Vou dormir no quarto de hóspedes. Ela concordou. Chorei baixinho e não preguei os olhos. Quase meia-noite, ouvi-a rindo. Acho que ela está mandando mensagem para o Baldi, mas não encontrei nenhuma evidência de contato com outro homem. Então me dei conta. Por que não vi antes? Aposto que o AP está disfarçado de uma de suas colegas de trabalho. De manhã, enquanto Jane estava no chuveiro, peguei o telefone dela, criei uma sessão no meu laptop e coloquei o telefone de volta no mesmo lugar. Nós 2 podemos desbloquear nossos telefones. A sessão funciona enquanto o telefone está perto do meu laptop ou na mesma conta de Wi-Fi. Então eu vi. Sob um nome feminino. A foto do perfil era um altere. Entrei e a maioria das conversas foi apagada. Acho que eles usam palavras de trabalho como código para o caso de eu bisbilhotar. Você pode entregar os papéis na minha mesa. Eu sei que ela não tem uma mesa no trabalho. Indo para a reunião, onde você está? E no topo delas, o chefe está no escritório. Ele não tem noção. Bem esperto. Acho que sou chefe porque sei que o chefe dela é uma mulher. Jane saiu do chuveiro e me viu. Você parece pior, por que não fica com seus pais? Neguei a ideia pensando em obter provas. Depois que Jane saiu, entrei em contato com meu pai e me deu o nome e o número do advogado. Liguei para ele e expliquei tudo. Ele me disse que as legendas que tirei do meu laptop são inúteis, não tem nenhuma evidência factual.
já que não é o nome da AP, e ela foi inteligente o suficiente para deixar trechos de conversa que parecem bem inocentes. Posso tirar fotos deles no shopping, mas ela pode argumentar que são apenas bons rapazes e eu não posso invadir a área residencial sem permissão porque isso poderia me causar mais problemas. No trabalho, eu estava em modo zumbi, pensando em como conseguir evidências. Eu poderia instalar câmeras secretas na minha casa, mas o Baldi raramente vai lá e a Jane pode encontrá-las. A menos que eu esteja fora de cena. Mandei uma mensagem para a Jane e disse que tenho certeza de que estou com o vírus e que vou ficar na casa dos meus pais porque posso precisar de ajuda. Ela gostou da ideia e disse que sentiria minha falta, mas que me ligaria todos os dias. Quando desliguei, liguei para o meu pai e para o meu irmão. Quando cheguei em casa, ela já tinha feito uma mala para mim. Ela estava tão ansiosa para se livrar de mim. Eu disse a ela que levaria meu laptop e então verifiquei suas mensagens. A chefe não vai estar no escritório, quer vir até minha mesa. Ela enviou essa mensagem quase depois de eu ter dito que estava com a doença. Ótimo, ela mordeu. Não jantamos, nem nos beijamos, nem nos abraçamos. Percebi que ela estava olhando para o relógio 2 vezes. Da porta, eu disse a ela, vou sentir sua falta. Eu esperava que ela fechasse a porta na minha cara, mas ela me acompanhou até o carro. E eu fui embora. Meu pai e meu irmão estavam do lado de fora do prédio esperando o Baldi aparecer, mas ele não apareceu. Depois de meia hora, pensei, por que ela me acompanhou até o carro? Claro, porque o Baldi já estava dentro do prédio esperando, talvez dentro do carro dela. Seria muito suspeito se o massagista dela viesse àquela hora. Voltei, corri para casa e entrei em silêncio. Ouvi música vindo do quarto e gemidos. Ao lado da porta havia um sofá, com as roupas dele e dela em cima. Coloquei meu celular para gravar e abri a porta do quarto e lá estava ela. Minha esposa, o amor da minha vida por 11 anos, e o Baldi atrás dela. Consegui ver os rostos dos dois por alguns segundos quando me viram abrir a porta. Jane gritou e se cobriu com o cobertor. O Baldi imediatamente se transformou em um macho alfa, andando sem roupa em minha direção. Tirei uma foto dele em ato íntimo com minha esposa. Ele gritou agressivamente para mim. Por que não vai dar uma volta, amigo? Acertei a parte íntima dele com a mão aberta. Vi esse movimento no filme Hanson, de Mel Gibson. No segundo seguinte, o Baldi estava tossindo e ofegante, ajoelhado no chão. Gritei, saia da minha casa, e o chutei para fora. Joguei as roupas dele nele quando meu pai, meu irmão e o Sr. P estavam chegando em casa. Eu disse a eles, eu cuido disso daqui e fechei a porta. Jane ainda estava na cama, se cobrindo, tremendo. Eu disse a ela, eu nunca te machuquei nem te machucarei. Vista-se, eu te espero na sala. Enquanto eu esperava, enviei o vídeo para o meu advogado e ele respondeu, sinto muito por você, mas jackpot. Poucos minutos depois, Jane apareceu, ela não conseguia me olhar nos olhos. Comecei a gravar a conversa. Perguntei, por quê? Ela não respondeu. Eu fui um marido tão horrível com você. Ela começou a chorar, mas não respondeu. Você o ama. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Levantei-me e bati na mesa. Diga alguma coisa, Jane. Diabos! Ela arregalou os olhos e começou a tremer de novo, como um cachorrinho assustado. Eu nunca gritei com ela antes. Sentei-me e conversei calmamente. Meu advogado entrará em contato com você para o divórcio. Contrate um advogado. Ela finalmente falou. Nós podemos resolver isso. Consertar o quê? Nosso casamento acabou desde que o Baldi apareceu na foto e você o escolheu em vez de mim. Foi um erro. Não, não foi. Foi uma escolha. Você escolheu e essa é a consequência. O que você achou que aconteceria quando eu descobrisse? Silêncio novamente. Vá para a casa da sua irmã e conte a verdade a ela ou eu mostro o vídeo. Ela foi para o quarto e começou a fazer as malas. Eu a segui e observei. Há 2 dias eu estava tentando me convencer de que minha esposa já tinha ido embora.
A pessoa com quem eu dividia a casa não é minha esposa. Mas vê-la colocando suas roupas dentro da mala com cuidado, com seus movimentos graciosos e aquelas coisinhas que eu amo nela me atingiu profundamente. Fui para o quarto de hóspedes e comecei a chorar copiosamente. Ouvi quando ela fechou a porta principal. Ela pegou as roupas que estavam no sofá. Ela arrumou a cama onde eu as peguei e as joguei no chão. Muito tempo depois, liguei para meu pai. Ele me disse que o Baldi queria prestar queixa, mas o senhor P disse que ele não assinou, então ele está invadindo propriedade privada, o condomínio pode processá-lo, então ele desistiu e saiu. Meu irmão intrometido pressionou o ouvido na porta e meu pai o levou pelo outro ouvido até o carro. Eu estava exausto. Nos dias anteriores, não dormi bem. Então, quase desmaiei no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, meu telefone estava cheio de mensagens da Jane pedindo desculpas e uma segunda chance. Eu simplesmente a bloqueei. Minha cunhada me ligou, aparentemente Jane não contou a ela o que aconteceu, apenas que estamos brigando. Acho que é bom que meu sogro não esteja vivo para ver o comportamento da Jane. Ela era a mais nova e a favorita dele. Minha sogra tem demência senil. Tudo isso aconteceu há uma semana. Na semana que vem, Jane será notificada. Atualização 1. Olá a todos. Estou de volta com uma atualização interessante. Vocês vão gostar tanto quanto eu. Gostaria de abordar alguns pontos antes de iniciar a atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que entraram em contato comigo e me deram conselhos, me parabenizaram ou simplesmente me disseram que se importam. Li em outras postagens que o apoio que vocês recebem é impressionante, mas é a primeira vez que recebo tanto carinho de estranhos. Do fundo do meu coração. Obrigado. Segundo, como vocês podem imaginar, inglês é minha segunda língua, então errei algumas frases e confundi as preposições. Desculpem por isso. Também disse errado. Jane estava fazendo abdominais, ela estava fazendo agachamentos. Terceiro, para aqueles que acham que minha história é falsa, vocês têm o direito de pensar o que quiserem. Só espero que meu depoimento ajude alguém no futuro tanto quanto outros me ajudaram. Quarto, sobre como acertei o AP. Não foi um soco ninja sofisticado, apenas um corte na garganta que, francamente, foi uma sorte eu ter reagido antes do Baldi. Não vou mentir, vê-lo no chão tossindo foi ótimo. Quinto, alguns leitores encontraram uma publicação que fiz no ESC e no ESC Reddit um mês antes do dia D. Ela nunca foi publicada porque eu não entendia as regras da comunidade e hoje não é mais importante. Um rápido resumo. Jane e eu estávamos tentando ser pais por 10 anos, no 8º ano. Economizamos dinheiro suficiente para comprar 3 oportunidades na clínica de reprodução mais cara e bem-sucedida aqui no meu país. Todas as 3 falharam. Jane começou seu caso durante a 3ª. Essa é a clínica onde meu sangue foi testado, e adicionando o histórico de doenças da minha família, eles me deram as probabilidades de desenvolver diabetes, gota, hipertensão e ter derrames. Eu deveria agradecê-los. Alguém mencionou que Jane abortou intencionalmente na 3ª tentativa porque poderia ser o bebê de AP. Bem, isso não é possível, porque para ela é quase impossível conceber naturalmente. Os embriões foram fecundados in vitro e então implantados diretamente em seu útero. Tentei postar minha pergunta novamente, mas ela veio e me disse: "Não quero mais ter filhos", então desisti. Tenho certeza de que o Baldi não tem nada a ver com a decisão dela. Isso é importante para mais tarde. Já se passaram 12 dias desde o dia D. O que tenho feito desde então? Dia D mais 1, sexta-feira. Tive uma boa conversa com o Sr. P. Ele confessou que fingiu ter dor no ombro. Só queria me alertar sobre o Baldi. Ele também me disse que um vizinho muito intrometido viu quando chutei o Baldi sem roupa para fora do meu apartamento. Certamente, em uma semana, todo o condomínio saberá da minha situação. Meu irmão veio me ajudar a trocar a fechadura da porta. Quando ele foi embora, me senti muito sozinho e chorei muito. Liguei para o meu trabalho para pedir um dia de folga. À noite, falei com meu advogado. Ele disse que estava fazendo os papéis do divórcio. Ele não poderia começar até ter as provas. Então, meu divórcio será por consentimento mútuo,
que é mais tranquilo do que divórcio sem causa, que é mais longo e bem desagradável. Ele também me disse para não compartilhar o vídeo. Jane será intimada em 2 semanas. Minha cunhada me ligou, mas eu disse a ela para perguntar a Jane por que estamos nos divorciando. Dia D+2, sábado. Minha cunhada veio e eu mostrei o vídeo. Levei-a para casa e vi o carro da Jane. Quando cheguei, ainda me senti arrasado e chorei um pouco mais. Dia D+3, domingo. Visitei meus pais, minha mãe chorou comigo, ela realmente amava a Jane. Meu pai conversou comigo sobre meu dinheiro, propriedades e outras coisas. Quando voltei para casa, o Sr. P me disse que Jane e Baldi apareceram. Acho que eles vão tornar público o relacionamento agora que o segredo foi revelado. Mas, estranhamente, eles vieram em horários diferentes. Jane veio de manhã, estacionou o carro e viu que o meu não estava lá. Tentou entrar na minha casa, mas a chave dela não funciona mais. Então ela perguntou ao Sr. P se ele sabia para onde eu tinha ido, ele não sabia e disse a ela: "O Sr. Op me deu isso para você, o cartão do meu advogado." Ela guardou e foi embora. Baldi veio à tarde e primeiro pediu para ver Jane. O Sr. P disse a ele: "A senhora Jane, ênfase na senhora, não mora mais aqui." Pediu para me ver e o Sr. P disse: "O Sr. Op está viajando. Não tenho ideia de quando ele voltará." E foi embora. Acho que os dois ainda não se falaram. Eu queria perguntar sobre a Jane. Ela está triste? Ela parecia saudável? Ela perguntou sobre o meu bem-estar? Mas então me lembrei do dia D e apenas agradeci e dei boa noite ao Sr. P. Quando cheguei em casa, chorei muito de novo. Dia D+4, segunda-feira. Eu não queria, mas algo que aprendi com todos vocês, campeões, é ir com tudo na academia. Então procurei uma nova academia perto do meu trabalho e tive uma boa sessão, me senti muito bem. Depois voltei ao trabalho. Em casa, não chorei dessa vez e comecei a tirar todas as fotos da Jane. Dia D+5, terça-feira. Tive uma reunião com meu advogado para revisar meus bens, e felizmente, meu pai fez Jane assinar um acordo pré-nupcial. Então ela não pode tocar em nada que eu tinha antes de nos casarmos, minha casa principalmente. Todas as coisas restantes serão divididas 50-50 e eu posso receber uma indenização pelo adultério dela. Como indenização, vou pagar pensão alimentícia. Posso lutar por todas as coisas, mas tudo me lembra dela. E eu quero começar de novo. Quando saí de casa, ouvi sussurros, virei a cabeça e vi 2 vizinhos que imediatamente fingiram que não me viram. Eles andaram na minha frente e me cumprimentaram. Eu sabia que isso aconteceria. Depois disso, fui à academia e ao trabalho. Isso se repete a semana toda, então vou omitir. Dia D+6, quarta-feira. Nada de interessante, só tenho o Facebook como rede social. Ignoro todas as mensagens diretas me pedindo para entrar em contato com Jane. Fechei o Facebook e abri o Reddit e me diverti lendo sobre todos vocês, campeões que superaram o que eu tenho passado. Me senti melhor. Então pensei em compartilhar minha própria experiência. Dia D+7, quinta-feira. Comecei a escrever. Publiquei antes de ir para a academia. Quando estava no trabalho, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas reagindo à minha história. Respondi a alguns comentários. Dia D+8, sexta-feira. Passei a manhã toda lendo e respondendo comentários. Sorri, é bom ser valorizado. 2 comentários ficaram na minha cabeça, nos quais não pensei. 1. Denunciar o AP para minha antiga academia e 2. Minha casa está contaminada, preciso de um novo começo. Então, antes de ir para a academia, procurei corretores de imóveis para vender ou alugar minha casa. Não me sinto mais confortável aqui. Não entro no meu quarto desde o dia D. Tenho dormido no quarto de hóspedes. Não quero viver assim. Dia D+9, sábado. Como Jane viria me incomodar, decidi passar o dia lá fora. Ela veio, depois visitou meus pais e meu irmão. Eles apenas me mandaram uma mensagem. Jane veio. Respondi, obrigada, não quero falar sobre ela ainda. Dia D+10, domingo.
Passei o dia com meus pais. Visitamos uma cidade a 2 horas do centro e nos divertimos muito. Não sei se Jane veio. Meu pai me disse para não vender minha casa, mas sim alugá-la. Concordei e fui para casa. Quando cheguei em casa, o Sr. P me disse que o Baldi veio à tarde e sozinho novamente. Ele perguntou por mim, mas o Sr. P disse que eu estava fora, e ele foi embora sem dizer uma palavra. Dia D+11, segue, ontem, segunda-feira de manhã, fui à minha antiga academia. Não tinha certeza se encontraria o Baldi, ele trabalhava à tarde, mas estava tendo intimidade com a minha esposa nesse horário, então pensei que ele tivesse mudado de turno. Ele não estava em lugar nenhum. Pedi para falar com o Frank, o dono da academia. Enquanto esperava por ele, encontrei um antigo zelador com quem costumava conversar, e ele me disse para cumprimentar a senhorita Jane. Acho que meu novo normal é contar para todo mundo que nos separamos. Sorri para ele. O Frank finalmente me recebeu. Perguntei sobre o Baldi, ele me disse que segunda-feira é o seu dia de folga. Pediu mais horas e agora trabalha de terça a domingo de manhã. Então expliquei o motivo da minha visita. Ele ouviu atentamente até eu terminar e finalmente mostrei o vídeo. Ele ficou em silêncio, pensando. Ele disse, você não vai gostar disso. Eu só pensei, e agora? O Frank ligou para a recepcionista para trazer o Aire, outro treinador e amigo do Baldi. Ele tem uma barba grande. Frank pediu para ele me contar sobre a namorada do Baldi. Apertem os cintos, isso é bom. De acordo com o Aire, o Baldi está apaixonado pela Jane e o Frank confirmou. Ele me disse que o Baldi recebeu muitas reclamações, principalmente das integrantes, mas que nos últimos meses ele mudou. Não há reclamações e ele é muito profissional com todas as integrantes. E o Aire me contou algo que me deixou de queixo caindo. O Baldi está tentando se casar com a Jane usando uma armadilha de gravidez. Eu estava processando essa informação quando senti algo saindo do meu peito, subindo pela minha garganta e finalmente explodindo na minha boca. Eu ri. Juro que estava rindo de forma descontrolada como o Coringa. Até chorei um pouco. O Frank e o Aire ficaram muito confusos. Pensei, meu Deus, obrigada. Depois que me acalmei, mas com um grande sorriso no rosto, o Aire perguntou o que estava acontecendo e o Frank explicou. Este é o marido da namorada do Baldi. O Aire fez uma cara de choque. Cara, isso é ruim, isso é realmente uma bagunça. O Aire foi embora. Em seguida, discutimos sobre a demissão de Baldi. Frank disse que precisa denunciar a situação à Associação de Treinadores, nome fictício, e que certamente precisa demiti-lo, pois Jane era membro de uma academia, ou a academia de Frank poderia ter repercussões legais. Sobre a licença dele como treinador, preciso fazer um documento legal explicando que Baldi é o motivo do meu divórcio, o número-chave do meu processo de divórcio e o vídeo. Meu advogado entregará o vídeo ao advogado da Associação de Treinadores. Não posso compartilhá-lo. Baldi perderá a licença daquela associação, mas pode ir a outra associação e solicitar outra licença. Mas levaria meses. Perguntei se Baldi pode recorrer. Frank disse que sim, mas seria um desperdício de energia. A associação não tolera tal conduta. Além disso, ele não tem dinheiro para pagar alguém que o represente. Isso me lembrou da área residencial onde ele entrou com Jane. Achei que Baldi era rico. Frank aproximou o rosto de mim. Que área residencial? Mostrei no aplicativo de mapas. Você o seguiu até este lugar? Sim, no dia D-1. Frank ficou bravo. É lá que fica a casa do meu falecido pai. Depois que o pai de Frank faleceu, ele herdou a casa. Todos os equipamentos obsoletos ou que precisam de reparo vão para aquela casa. Ele empresta a chave para o Baldi para que ele vá e guarde algumas coisas ocasionalmente, mas ele não tem permissão para ir lá. Ele certamente tem uma cópia da chave e pode estar morando lá ilegalmente. Ele vai investigar isso mais a fundo. Vou ficar tranquilo, já que há toneladas de câmeras naquele lugar. Eu estava saindo da academia quando ouvi Sr. Op. Sr. Op, espere. Era o Aire.
Ele me disse que sentia muito pelo que estava acontecendo. Baldi nunca lhe disse quem era sua namorada. Ele apenas disse que a conheceu no shopping XXX. Agradeci e dei um passo em direção à saída. Ele correu. Pode me dizer o que aconteceu? Eu disse a ele. É praticamente o que você ouviu. Ele estava tendo intimidade com a minha esposa e agora estou me divorciando dela. Mais um passo. O que vai acontecer com o Baldi? Isso depende do Frank e da associação de treinadores. Tentei dar mais um passo. Mas como você está lidando com isso? Ok, isso é estranho. Olhei para o Aire e lembrei que o Baldi foi à minha casa 2 vezes. Eu disse, você ligou para o Baldi e ele está vindo para cá, certo? Você só está ganhando tempo. Estou errado. Ele fez uma cara de culpado. Por favor, Sr. Opp, fale com ele. Ele está realmente desesperado. Ele estava chorando ontem. A namorada dele, quero dizer, sua esposa, não está retornando às ligações dele. Diga-me, por que eu deveria me importar se ele está sofrendo desse jeito? Estarei aqui com você, então você não tenha medo. Eu ri. Medo? Daquele fracote? Ele não te contou que eu o expulsei sem roupas da minha casa, certo? Aire não acreditou em mim. Tudo bem, vamos ver o que ele quer. Vi que havia câmeras onde estávamos conversando e me sentei em frente a uma mesa na recepção. Não acho que o Baldi seja tolo o suficiente para me atacar, mas quem sabe? Além disso, estou muito curiosa para saber o que ele quer. Ele chegou correndo 10 minutos depois e me viu esperando. Estendeu a mão. Cruzei os braços e o deixei no vácuo. O que você quer? Perguntei, olhando firme nos olhos dele. Ele se sentou na minha frente. Escute, amigo. Pare aí. Nós não somos amigos. O Sr. S., o zelador, é meu amigo. Você não é. Ele parecia tentar se desculpar. Ok? Minha culpa. Quero dizer que sinto muito por tudo. Eu nunca quis te ferir e eu realmente me importo com a Jane. Bem, você acabou de dizer 3 mentiras na minha cara. Você não está arrependido. Você quis destruir minha vida e só se importa consigo mesmo. Ele mudou de arrependido para irritado. Ok? Tanto faz. Só me diga onde a Jane está. A última vez que a vi foi quando a coloquei para fora da minha casa depois que te expulsei. Eu sabia que o Aire estava ouvindo, e o rosto do Baldi ficou vermelho. Isso foi um golpe baixo. Eu deveria te processar. Pelo que eu sei, você entrou na minha casa sem permissão e talvez estivesse abusando da minha esposa. Eu tenho vídeos de você saindo, mas você não assinou nada. Ele mudou novamente de tom. Ok, eu estou arrependido. Diga o que você quer de mim. Por favor, diga a Jane que preciso falar com ela. Naquele momento, Frank chegou apressado. Acho que viu pelas câmeras que o Baldi tinha aparecido. Está tudo bem aqui? Está tudo bem, Frank. Eu só estava deixando claro o que eu quero. Levantei-me e falei próximo ao rosto do Baldi. O que eu quero é o que está por vir para você. O que você merece. O que a lei preparou para você. Quero acabar com seus planos, assim como você fez com os meus. Você quer filhos? Adivinha? Você não vai ter. Baldi respondeu. O que isso quer dizer? Mas Frank pediu para ele se dirigir ao escritório. Aire pareceu impressionado, agarrou o braço do Baldi e o puxou. Cara, você está encrencado. Finalmente, fui embora. Dia D+12, terça-feira. Sinto que estou pronto para encarar a Jane agora. Estou sorrindo enquanto escrevo isso. Resumo. Peguei minha esposa com nosso treinador de ginástica e agora sei quando e como tudo começou. Atualização 2. Olá de novo. Não esperava atualizar tão cedo, mas algo importante aconteceu. Quero compartilhar algo que minha terapeuta me disse. Você se lembra que comecei a terapia porque Jane sugeriu que eu tinha problemas de confiança? Acontece que não tenho. Na verdade, estou muito próximo de ser alguém até crédulo demais. Mas a terapeuta percebeu que carrego muitas inseguranças devido à minha obesidade. Desde que me lembro, eu era o garoto acima do peso e nerd da escola. Nunca tive namorada.
sempre era o melhor amigo. Tive minha primeira namorada aos 18 anos, mas ela terminou comigo uma semana depois para ficar com outro rapaz. Estudei engenharia, então havia poucas mulheres por perto. Meu próximo relacionamento foi já aos 20, com uma garota muito complicada que me culpava por tudo, até por coisas fora do meu controle. Ela realmente me deixou com muita culpa injusta. Mais tarde, comecei a trabalhar porque minha família tinha dificuldades financeiras e não tive outro relacionamento até conhecer Jane na universidade. Na penúltima sessão com minha terapeuta, falamos sobre meus sentimentos por não ter filhos. Ela me ajudou a organizar minhas prioridades. Eu mesmo e tudo que me envolve: físico, saúde, exercícios e alimentação, inteligência, estudos, aprendizado, desafios mentais e espírito, crenças, moral, ética. Pessoas que moram comigo: Jane. Família e amigos. Trabalho, lazer e entretenimento. Na última sessão, o tema foi Jane. A terapeuta perguntou sobre meus planos e eu disse que me divorciaria. Ela me explicou que é normal sentir tanta angústia, porque minha prioridade 2 está se desmoronando. Terei que passar pelos estágios do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Tive até que pesquisar no Google porque esqueci. Agora estou na fase de negociação, pensando em muitos e se. E se ela realmente estiver arrependida? E se formos um casal forte que consegue sobreviver a isso? Mas a realidade é que nunca mais conseguirei confiar. Seria um tormento imaginar ela sozinha em casa enquanto eu estivesse no trabalho. A fase da depressão é perigosa para mim, pois pode me levar a ganhar peso de novo. Por isso, devo seguir firme na academia e na alimentação saudável. Espero que esse relato ajude outras pessoas que também passam por um processo de luto. Agora a atualização. Estive bastante ocupado. Candidatei-me a uma promoção no trabalho. Já poderia ter aceitado há tempos, mas envolve muitas viagens. Sinto que estar longe vai me ajudar a me recuperar. Também encontrei um apartamento pequeno e perfeito para mim. Já paguei 3 meses de aluguel adiantado e vou me mudar em breve. Não vejo Jane desde o dia D, nem Baldi desde aquela segunda-feira, quando tenho quase certeza de que foi demitido. O lado positivo é que uma vizinha, uma senhora de uns 50 anos, me encontrou no elevador. Conversando, expliquei que Jane e eu estávamos nos separando. Ela então comentou que teria um jantar e que a sobrinha solteira dela viria passar alguns dias, e me convidou. Fiquei surpreso. Parece que estou de volta ao mercado. Meu advogado disse que Jane seria intimada na sexta-feira, mas como houve feriado no país, isso aconteceu apenas no domingo de manhã, na casa dos meus sogros. Na segunda-feira, alguém, provavelmente Jane, colocou uma carta por baixo da minha porta. 3 páginas, frente e verso, explicando principalmente os motivos que a levaram à traição. E aqui entra a segunda vilã dessa história, uma colega de trabalho que chamarei de flerte. Eu já a tinha encontrado algumas vezes em eventos da empresa de Jane, como festas de Natal e aniversários. É muito magra, sempre maquiada, e acredita que todo homem a deseja. Uma vez, ela disse a Jane que eu estava olhando para ela. Mas, na verdade, eu só notei como ela parecia magra demais, a ponto de parecer doente. De acordo com a carta de Jane, quando ela emagreceu, Flirt a procurou querendo ser sua melhor amiga, pois agora seriam as 2 mais atraentes do trabalho. Foi aí que começou a manipulação. Flirt fez Jane acreditar que merecia um homem melhor, que tinha direito a isso, e que eu era um marido fraco que tentaria controlá-la agora que ela estava mais bonita. Quando houve o incidente na Smith Machine, Flirt reforçou. Viu? Eu não disse? Ele quer te dominar, não ser seu parceiro. Jane acreditou e, por causa dessa influência, guardou ressentimentos contra mim por meses. Mais tarde, quando começamos a frequentar horários diferentes na academia, Jane acabou encontrando Baldi no shopping, e ele se aproximou dela. Ela confessou que sempre teve uma queda por um rapaz parecido com o Baldi antes mesmo de me conhecer, algo que ela nunca havia me contado. Um dia, ela e o Flirt saíram para comer e começaram a conversar de forma mais íntima.
Durante a conversa, Jane mostrou uma foto do Baldi no Facebook, e Flirt disse que seria burrice dela não se envolver com ele, acrescentando que eu, como marido, não chegava nem perto daquele deus grego. Jane escreveu que, quando teve a oportunidade, aproveitou. O Baldi a levou para a casa dele, que coincidentemente ficava perto do shopping onde se encontraram. Ela não sabia que, na verdade, era a casa do pai do Frank. Isso aconteceu há 9 meses. Flirt, segundo Jane, era uma profissional da infidelidade. Ensinou-a a esconder os rastros, usar códigos como palavras de trabalho nas mensagens, ocultar o contato do Baldi e até camuflar o histórico de localização no celular. Também a convenceu a não mudar a senha do telefone, porque eu poderia desconfiar. Jane percebeu que o Baldi detestava quando ela falava de mim. Como resposta, ele costumava marcar o corpo dela com chupões, e agora faz sentido o motivo de ela ter começado a usar pijama para dormir dizendo que estava com frio. Ele me criticava com frequência, mas, segundo Jane, ela nunca entrava na onda. Enquanto isso, Flirt reforçava que Jane tinha direito a viver esse romance, e que eu merecia ser traído por ser um fracote. Jane escreveu que, durante aqueles meses, sentia a adrenalina do perigo e que o sexo com Baldi era bom, mas ao mesmo tempo se sentia mal em me ver tentando ser um marido melhor, sabendo que ela era a causa do meu sofrimento. Ainda assim, escolhia ignorar a culpa para continuar no prazer que o Baldi lhe dava. Então chegou o dia D. Ela relatou que eu a peguei completamente de surpresa, porque acreditava que eu era ingênuo. Transcrevo como ela escreveu. Eu estava em choque e me cobre com o cobertor por instinto. Quando percebi, vi você empurrando e chutando o Baldi para fora do quarto e da casa. Quando ouvi você fechar a porta e voltar, não sabia o que dizer. Nunca te vi tão bravo antes. Então você disse, eu nunca te machuquei e nunca vou. É verdade, em todos os anos juntos você nunca me feriu, nem mesmo quando descobrimos que a infertilidade era por minha causa. Ela contou que, depois disso, me ouviu chorando no quarto de hóspedes. Quis me consolar, mas não teve coragem. Disse que, ao se olhar no espelho da entrada de casa, não conseguiu sustentar o próprio olhar. Chorou dentro do carro e pensou, o que foi que eu fiz? Naquela mesma noite, Baldi ligou para ela, mas Jane o bloqueou. Dirigiu até a casa da cunhada perto da meia-noite, com medo de contar a verdade. No dia seguinte, abriu-se com Flirt. E a conversa foi assim, transcrevo também. J. E depois? F. Amiga, agora você é livre, pode ficar com o Baldi ou com qualquer outro cara. J. E depois? F. Não entendo o que você quer dizer. J. O que vai acontecer quando eu me cansar disso? F. Aí você escolhe alguém para algo sério. J. E depois? F. Não sei, casar, talvez. J. Mas eu já fui casada. F. Mas foi com o OP. Ele é um perdedor. O Baldi é 100 vezes melhor. J. Não, isso não é verdade. Ele me deu uma boa vida. F. Você não deve se contentar com tão pouco. Pode ter alguém melhor. Essa discussão terminou em gritos e xingamentos no trabalho, na frente dos colegas. Jane percebeu, enfim, a destruição que havia causado e desabou. Pouco depois, a cunhada ficou sabendo. Em um momento a sós, exigiu respostas. Jane apenas chorava e dizia, eu não sei. A cunhada confessou que sempre admirou nosso casamento, 11 anos sem grandes brigas, e não acreditava que a irmã fosse capaz de algo assim. Mais tarde, quando Jane foi intimada e percebeu que eu realmente seguiria com o divórcio, escreveu uma longa confissão e enviou para todos os conhecidos. Comecei a receber mensagens e ligações na semana seguinte, a maioria tentando me confortar. Uma prima dela até escreveu, é preciso coragem para confessar, você deveria dar outra chance a ela. Na semana seguinte, ela tentou se distrair com o trabalho, mas parece que agora todo mundo sabe que ela foi infiel. No meu país, quando isso acontece, muitas pessoas passam a ver a mulher como alguém fácil. Assim, as colegas de trabalho não falavam mais com ela, principalmente o Flirt.
Já os colegas homens passaram a ser irritantemente amigáveis demais. Ela pediu para ser realocada, mas isso levaria meses. Então acabou pedindo demissão na sexta-feira seguinte. Tinha uma boa quantia guardada, nossas finanças já estavam separadas. Como eu ganhava mais, era quem pagava pela maior parte das coisas. No dia seguinte, ela começou a me procurar dizendo que queria implorar para que eu a aceitasse de volta. Foi até minha casa, mas, como eu não estava, seguiu para a casa dos meus pais. Meu pai se recusou a falar com ela. Minha mãe foi compreensiva, disse que lamentava toda a situação, mas deixou claro que o filho dela, eu, estava muito magoado e pediu que não falassem mais sobre isso. Jane entendeu e depois foi até a casa do meu irmão. Ele disse: "O Op não está aqui e, sinceramente, não quero conversar com você", e fechou a porta na cara dela. Ela voltou para a nova casa muito triste. Durante toda a semana seguinte, refletiu sobre suas atitudes e ficou profundamente deprimida, reconhecendo o quanto havia prejudicado nosso relacionamento, a própria família e a minha. E tudo por um prazer vazio vindo de um sujeito que, nas palavras dela, acredita que vacinas são um golpe das farmácias e leva a sério a astrologia. Sim, Baldi é cheio de tatuagens, inclusive com o signo de touro no braço. A cunhada sugeriu que ela procurasse terapia. Não a culpo. Se meu irmão estivesse na mesma situação, eu também ficaria muito decepcionado, mas tentaria fazê-lo enxergar seus erros. Jane finalmente começou a terapia, e o próprio terapeuta sugeriu que eu recebesse uma carta com toda a verdade. Na carta, ela afirma que tudo o que escreveu é real. Jura pela própria vida que, se eu a aceitar de volta, jamais haverá uma esposa mais grata, leal e honesta do que ela. Prometeu me dar acesso total às redes sociais, o que eu já tinha, atender sempre minhas ligações, independentemente da situação, e não manter amizades que eu não aprove. Ela escreveu também outras coisas sobre família e amigos que não acho relevante compartilhar, pois precisam de muito contexto. Por fim, ela implora para que eu aceite encontrá-la pessoalmente e deixá-la pedir desculpas olhando nos meus olhos. Nas palavras dela, desculpa, nem começa a descrever o que sinto agora. O que eu penso dessa carta? Posso confirmar que ela não teve contato com o Baldi desde aquela segunda-feira em que ele foi demitido e ela confessou para familiares e amigos. O resto pode ser parcialmente verdadeiro, mas certamente está adoçado. Por exemplo, ela não menciona quando me chamou de ciumento e imaturo. Não menciona que deixou o Baldi ir até o fim com ela sem proteção. Ela pode me dar todas as senhas do mundo, mas a verdade é que me enganou durante 9 meses, segundo as próprias palavras dela, e era muito boa nisso. Além disso, não quero viver como carcereiro. Como eu disse, nunca mais confiarei nela. Sempre que vejo o rosto dela, também lembro da cena com o careca. Não vou ser a segunda opção dela nem um capacho. Ainda não respondi, mas acho que vou encontrá-la no próximo fim de semana. TLDR. Jane me enviou uma carta. Aqui está o conteúdo e a minha reação. E com isso, encerramos o caso de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.